Sejam bem-vindos de volta. Na última parte do nosso dia repleto de conexões, teremos uma conversa sobre políticas municipais para a recomposição da aprendizagem, estratégias e suporte às escolas, com Carlos Sanches, que é ex-secretário de Educação no município de Castro, Paraná, ex-presidente da Undime Nacional e conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, e Carolina Campos, fundadora e diretora executiva do Vozes da Educação. A mediação será feita por Alessandra Ferreira Becker, coordenadora de formação continuada da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul. Eu passo a palavra para você, Alessandra. Boa tarde a todos. Na verdade, quem está fazendo a mediação não é mais a Alessandra, é a professora Cecília Mota, secretária de Estado de Educação, e é um prazer estar com todos vocês aqui num assunto que nos deixa bastante motivados, um assunto desafiador, que nós, educadores, jamais pensávamos que teríamos que passar por isso. A questão das políticas municipais e a recomposição da aprendizagem, palavra que eu friso muito, defendo muito, que é uma recomposição e não uma recuperação, porque a recuperação é quando você dá possibilidades iguais para todos, e durante a pandemia nós não conseguimos fazer isso. Então, quando a possibilidade é igual para todos e o aluno que ficou para trás, eu vou recuperar com este aluno. No caso nosso aqui, é realmente recomposição de algo que não foi igual para todos. E é um grande desafio. E também traz no seu título, né, políticas municipais para a recomposição da aprendizagem e estratégias de suporte às escolas. E aqui, então, entra, eu como secretária de Estado de Educação, entra a questão do regime de colaboração. O que é que o Estado está fazendo para essa recomposição, já que a questão de alfabetização, que é o grande mote aqui, né, conectados pela alfabetização, está na maioria dos estados junto com as redes municipais. E o Estado que está fazendo, né, nesse regime de colaboração, está colaborando, está ajudando no levantamento das habilidades essenciais para essa recomposição, está dando suporte nas estratégias que podem ser colocadas para que aconteça realmente essa recomposição. Então, aqui nós temos duas pessoas que entendem do assunto, né? Como você já falou no início, né, Mozana, do Carlos Eduardo, que é um grande amigo que a gente conhece, que falem no segundo plano. Nós temos também a Carolina Campos, a Carol, que é fundadora e diretora executiva do Vozes da Educação. É professora, é advogada, com mestrado em políticas públicas, e estudou inovação educacional na Escola de Extensão da Universidade de Harvard. Foi diretora pedagógica da ESFAPEG, Escola de Formação de Professores de Sobral, além de secretária municipal de Educação de Gravatar, no Pernambuco. Assessorou a diretora de formação de profissionais de educação da Secretaria de Educação Básica no MEC, foi membro do Conselho para o Movimento Mapa Educação e, atualmente, como nós já falamos, é fundadora, diretora executiva de Voz da Educação e conselheira do Conselho Representativo da Fundação Leme. É uma pessoa com experiência tanto na rede municipal, também com uma visão nacional, e está aqui, então, para falar sobre esse tema tão instigante, tão desafiador para todos vocês que estão escutando. Carol, é com você a palavra. Muito obrigada, professora Cecília. Boa tarde a todo mundo. Olá, Carlos. Um prazer estar com vocês dois aqui na mesa. Agradeço muito as palavras iniciais. Eu acho que o que a professora Cecília trouxe sobre recomposição é justamente o que a gente vai falar. A gente defende muito também, professor, o termo de recomposição e não da recuperação. Acreditamos exatamente no que você acredita. E eu trouxe hoje aqui alguns slides que eu queria que fossem projetados, por favor, para a gente poder começar. Então, essa ideia de recomposição das aprendizagens, a gente já começa falando que, na verdade, o termo precisa ser melhor esclarecido. Nós não estamos, como a professora Cecília disse, recuperando. A recuperação aconteceria se tivéssemos dado oportunidades iguais a todos. E a gente sabe que, por mais que as redes tenham dado tudo de si, e não tenho a menor dúvida de que todos vocês se esforçaram imensamente ao longo da pandemia,
Foram 2 anos de muito trabalho, de intenso trabalho, mas mesmo assim existem coisas que fogem do nosso controle, como, por exemplo, a conexão, né? A conectividade dos alunos, o acesso aos aparelhos, computador ou até mesmo smartphone. Muitas vezes uma mãe com 4 filhos tinha um único aparelho. Enfim, tudo isso a gente sabe que aconteceu. Na municipalidade isso foi muito evidenciado. Então, a gente entende que a primeira coisa que a gente tem que trazer para vocês é que há uma diferença entre os termos. Por isso, vamos usar o termo recomposição e não recuperação. O outro ponto muito importante é que existem 3 grandes desafios no pós-pandemia para a educação brasileira. O primeiro grande desafio, claro, é a recomposição das aprendizagens, mas a gente também tem que observar a evasão, sobretudo nos anos finais e no ensino médio. Então, para os secretários municipais de educação que trabalham com anos finais, ou para as secretarias estaduais de educação que trabalham com anos finais e ensino médio, é muito importante fazer programas de busca ativa e tentar trazer de volta o jovem, que muitas vezes a gente acabou perdendo esse jovem para o iFood, foi virar entregador de iFood. Então, isso daí a gente precisa de conscientizar os jovens a voltar para a escola. E o terceiro ponto que a gente vem vendo e ganhando cada vez mais presença é a parte do acolhimento socioemocional. Não podemos achar que voltamos às aulas como se estivéssemos voltado de férias. Gente, a gente passou pelo maior trauma coletivo do século. Então, assim, não tem como a gente voltar às aulas e falar, pronto, todo mundo abre o livro na página 82, vamos aqui falar agora de fração. Não vai ser assim, né? A gente primeiro precisa de fazer um reconhecimento afetivo daquele espaço. É importante que os alunos se revinculem com a escola. A escola é o espaço de exercício da cidadania, é uma cola social. A gente está vendo agora um monte de estudos que estão saindo, todo dia aparece alguma coisa, mostrando os impactos do Brasil ter ficado com tanto tempo de escola fechada. Então, isso vai nos custar muito do ponto de vista pedagógico, mas, sobretudo, do ponto de vista emocional. Não podemos achar que as competências socioemocionais são suficientes para resolver os problemas. As competências socioemocionais são parte da resolução do problema, mas precisamos olhar também para trabalhos de pós-venção em saúde mental. Ou seja, precisamos olhar também para as nossas crianças e nossos jovens que adoeceram ao longo da pandemia. E não à toa a gente está vendo aí crise de ansiedade coletiva nas escolas, crianças cheirando corretivo, se automutilando. Isso precisa ser observado e cuidado. Então, esses 3 pontos são os pontos importantes para a gente trabalhar nessa volta às aulas. E aí, o que a gente precisa de considerar na recomposição das aprendizagens? Eu acho que tem 3 pontos importantes para a gente falar aqui. O primeiro, a recomposição das aprendizagens é um processo longo. A gente não vai resolver isso em um semestre ou em um ano. É algo que a gente vai precisar de um tempo um pouco maior para trabalhar. E aí, vocês podem me perguntar, tudo bem, Carol, mas como é que a gente faz isso? E aí, o que eu vou responder para vocês é priorização curricular é uma das primeiras estratégias que a gente precisa de pensar, né? Então, assim, a priorização curricular, quando a gente olha para outros países, a gente está vendo que eles estão usando um currículo priorizado, algo que alguns estados, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, fez uma priorização curricular. E essa priorização curricular, esse currículo priorizado, vai ser utilizado de 1 até 3 anos. Então, quando eu falo que é um processo longo, é isso, é um trabalho que a gente realmente vai precisar gastar alguns anos aí olhando para isso. Depois, é muito importante que as secretarias registrem e documentem todas as ações e estratégias que foram feitas ao longo da pandemia. Não podemos esquecer que estamos num ano eleitoral, não podemos esquecer que as gestões podem mudar, sobretudo nos estados, e é muito importante que a gestão que vai entrar saiba o que foi feito. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai chegar o momento da gente colocar as nossas vaidades de lado. Falo isso enquanto ex-secretária. Vai chegar um momento que a gente precisa de colocar as nossas vaidades de lado e a gente vai ter que pensar no que é melhor para os nossos alunos. O trabalho que foi iniciado por secretarias que levam a sério e levaram a sério o processo de recomposição das aprendizagens precisa ser continuado. Um trabalho como, por exemplo, esse que está sendo feito pelo Mato Grosso do Sul,
jamais pode ser descontinuado. Então, é um trabalho que a gente precisa olhar e registrar o que tem sido feito. Para as secretarias municipais de educação, o trabalho não é menor, porque se a gente pensa de 1 a 3 anos, a gente está falando justamente do próximo ciclo eleitoral de vocês. Então, assim, por favor, registrem, documentem o que foi feito. Isso protege vocês, inclusive, quando a gente fala de órgãos de controle, de Ministério Público, de Tribunal de Contas. Então, é muito importante que esse registro seja feito. E o terceiro eixo, eu diria, é monitorar e comunicar os avanços, porque isso daí faz com que a gente reavalie as nossas estratégias. A gente trouxe para vocês aqui uma ideia que o município de Cruz, no interior do Ceará, fez, que se chama alfabetômetro. Eles falaram para a gente o seguinte: olha, a gente estava vendo que todas as secretarias municipais de educação, as secretarias municipais, né, as prefeituras, estavam com o vacinômetro. E aí a gente resolveu criar o alfabetômetro. E eles fizeram o alfabetômetro. E se você olhar, em fevereiro de 2021, eles tinham 42 crianças não leitoras, depois 44 crianças leitoras de sílabas, 61 de palavras, 66 de frases e 203 de textos. Em outubro do mesmo ano, olha como já mudou. Então, é esse tipo de documentar a evolução para repensar as estratégias que a gente fala. Então, veja, eles saem de 42 crianças não leitoras em fevereiro para 11 em outubro. Eles saem de 203 crianças leitoras de texto do segundo ano em fevereiro para 336 em outubro. Então, isso tudo mostra a evolução. E quando a gente fala dessa separação, né, de crianças não leitoras, crianças leitoras de sílabas, de palavras, de frases, de textos, isso me faz lembrar de uma estratégia de recomposição das aprendizagens que nós vemos, que nós identificamos em junho do ano passado. O Voz da Educação fez um levantamento específico sobre recomposição das aprendizagens e a gente olhou para estratégias do mundo todo, e na época a gente pensava assim: não é possível que algum país que já viveu uma guerra, um conflito armado, bola da vida, como que esse pessoal recompôs a aprendizagem? Não é a primeira vez que a humanidade passa por uma situação de tragédia, né? Então, é preciso que a gente identifique alternativas. E nós olhamos para 31 países, e na Índia a gente encontrou essa estratégia chamada abordagem Teaching at the Right Level. No Brasil, ela ficou conhecida como ensinar no nível certo. E essa estratégia, ela segue 3 passos. O primeiro passo é fazer uma avaliação diagnóstica. Essa diagnóstica é muito simples, eu vou explicar para vocês como ela funciona, mas ela é muito simples. O segundo passo é agrupar as crianças por nível. É como se, metaforicamente, eu estivesse derrubando as paredes de uma escola de anos iniciais. E aqui eu estou falando de uma estratégia específica para anos iniciais. Imaginem uma escola de anos iniciais de 1º a 5º ano. Eu vou misturar essas crianças, independentemente da idade, independentemente da seriação. As crianças vão ser misturadas e elas vão ser reagrupadas de acordo com o nível de aprendizagem. Criança que lê letra, criança que lê palavra, criança que lê parágrafo e criança que lê texto. Por isso, Cruz fez o alfabetômetro separando nesses níveis de ensino. E durante uma semana do mês, essas crianças que estarão reagrupadas vão ter um intensivão, que a gente tem chamado de parada pedagógica, vão ter uma parada pedagógica em que elas vão trabalhar exclusivamente as habilidades fundamentais e estruturantes para que a criança saia da leitura de letra e comece a ler sílabas ou palavras. Então, isso daqui é uma estratégia que vem com várias comprovações já de avaliações de impacto, que dá resultado. E uma coisa interessante para a gente mostrar para vocês é que a avaliação diagnóstica de leitura ela é muito simples, muito simples. A criança não precisa nem de lápis e caneta, né? A gente vai fazer uma avaliação diagnóstica utilizando aqui alguns cartõezinhos. Então, a professora vai ter ali um cartãozinho com as letras e ela mostra as letras. Tem a cartãozinho com as palavras, tem o cartãozinho com parágrafo e tem o cartãozinho com texto. Então, a professora vai ter 4 cartões e, basicamente, o que ela vai fazer ela pede para a criança ler o parágrafo. Ela dá um parágrafo para a criança ler e pede para a criança ler o parágrafo.
Então, a criança tem que ler o parágrafo. Se a criança não consegue ler o parágrafo, ela volta para trás e pede para a criança ler a palavra. Se a criança não lê a palavra, ela pede para a criança ler a letra. Então, essa avaliação vai fazer com que a professora de anos iniciais consiga alocar as crianças da turma dela em cada um dos níveis. Feito isso, essa planilha, né, que vai mostrar onde que cada criança está, vai ser encaminhada à coordenadora pedagógica. E a coordenadora pedagógica vai fazer um trabalho de reenturmar as crianças de acordo com o seu nível. Vejam bem, das 4 semanas de um mês, 3 semanas eu vou trabalhar o currículo priorizado, o currículo que vocês tiverem para trabalhar. Durante uma única semana do mês, eu vou trabalhar a parada pedagógica. E durante a parada pedagógica, eu vou trabalhar apenas o que for essencial em língua portuguesa para a criança que estiver no nível palavra, ler um parágrafo. Para a criança que estiver no nível letra, ler uma palavra. Para a criança que estiver no nível palavra, ler um texto. Então, isso daí, a gente pode, inclusive, usar os mapas de foco do Instituto Reúna para fazer esse trabalho, que vem ajudando muito as redes de ensino, e aí a gente consegue evoluir. Alguns de vocês podem estar pensando, tá bom, Carol, mas e matemática? Porque a língua portuguesa está posto. Matemática é a mesma coisa. A avaliação de matemática ela se desdobra em 2 momentos. Um primeiro momento é o reconhecimento de números, e aí eu vou começar com o número de 3 dígitos, e vou pedir, por exemplo, para a criança ler o numeral 407. Se ela não consegue ler o numeral 407, eu entro no número de 2 dígitos. Se ela não consegue ler, ela entra no número de 1 dígito. Mas se ela leu o 407, eu dou um número de 4 dígitos para ler. Pode ser que ela leia. Se ela leu de 4 dígitos, ela fica no nível 4. Se ela não lê, ela fica no nível 3. Então, da mesma forma que a gente está separando as crianças por nível de leitura, eu também posso separar as crianças por nível de reconhecimento dos números. E eu tenho uma outra possibilidade, que é fazer uma separação das crianças por nível de operações básicas. Então, eu começo com a subtração. A criança fez a subtração, eu passo para a divisão. Ela não conseguiu fazer a divisão, eu vou para a multiplicação. Mas, se a criança já não consegue fazer a subtração, eu passo ela para a adição. É possível que a gente tenha turmas distintas de língua portuguesa e matemática? É possível. É possível que eu tenha uma criança que lê palavra em língua portuguesa e que conseguiu fazer a subtração na matemática? É possível. Então, é por isso que na parada pedagógica a gente precisa de ter um horário de língua portuguesa e um horário de matemática. Lembrem o seguinte, esse trabalho ele é realizado no turno escolar, porque a gente sabe que trabalhar no contraturno é muito complicado, sobretudo para os municípios. Então, a municipalidade que eventualmente não tem condição de contratar transporte, merenda, não tem infraestrutura de espaço escolar, pode fazer isso daqui no turno escolar. São 3 semanas de aula normal e 1 semana de parada pedagógica. A ideia, gente, é que a parada pedagógica seja um momento de arte, cultura, expressão, que vocês utilizem, no lugar de você colocar turma letra, turma palavra, turma parágrafo, encontrem nomes bonitos, nomes de bichos, de rios, de educadores, de livros, o que vocês quiserem. Mas é importante que as crianças não percebam que elas estão em níveis avançados ou menos avançados, para a gente não gerar um problema de bullying na escola, e ao mesmo tempo que a gente reconheça que essas crianças precisam de evoluir, como eu mostrei para vocês que aconteceu em Cruz. Então, essa evolução de nível de criança sai de uma criança que lê, uma turminha que lê letra, e entra numa turminha que lê palavra, que depois vai para uma turminha que lê parágrafo, depois vai para uma turminha que lê texto. Essa evolução ela precisa ficar muito desenhada e muito bem posta. Então, isso daí é um trabalho que vocês vão juntar a escola, a coordenação pedagógica, a gestão escolar. Os professores, para darem esses conteúdos, são pedagogos, são professores alfabetizadores, são professores que a gente não precisa de fazer contratação de professor, então o custo desse trabalho é um custo muito baixo, tá? É um custo muito maior de organização e logística do que efetivamente um custo financeiro para a rede. Então, essa é uma estratégia,
ela está tanto num guia que foi criado pela Fundação Lema e pelo Instituto Natura, que vocês podem entrar no site da Fundação Lema do Instituto Natura e baixar esse guia, que é um guia de recomposição das aprendizagens com diversas estratégias, quanto entrar no site do Vozes da Educação e buscar as informações lá no site do Vozes. No nosso Instagram, que é @vozesdaeducação_, também temos muitas dessas informações. Então, eu agradeço muito pelo tempo, eu tinha um tempo muito curto, não quero mais tomar o tempo do professor Carlos, e eu agradeço muito estar aqui com vocês, e foi um prazer enorme. Muito obrigada. Foi muito bom estar te escutando, Carol, porque você traz para a gente não só a organização como diagnóstico, quer dizer, está dando um caminho, e tudo que a gente precisa nesse momento de recomposição são caminhos mesmo, porque nós nunca vivemos o que estamos vivendo. E também trouxe a operacionalização, as estratégias para você conseguir. Então, de maneira geral, todo mundo está sabendo da recuperação, da evasão, das questões socioemocionais, do acolhimento, mas o que você traz para a gente são questões práticas de organização e operacionalização. Então, eu quero agradecer muito a sua contribuição aí para a gente, para todo mundo. Ainda bem que você falou onde é que estão isso aí. Será que os secretários municipais do meu estado, que estão nos primeiros anos, estão escutando? Mas agora a gente já pode estar passando esses links para todos eles, de experiências, né, que vocês foram buscar e de orientações. Isso é muito bom para a gente. Agora, a gente quer passar para o Carlos, que é um grande amigo, né, porque ele foi secretário de Educação de Castro Municipal, quando eu também era secretária municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi ex-presidente da Undime foi presidente, trabalhei muito com o Carlos, ele hoje é professor da graduação, e também ele tem é sócio proprietário de uma instituição, gente, maravilhosa, que me ajudou muito quando eu virei secretária estadual, que acolhe os secretários estaduais, que acolhe os municipais, as prefeituras, os órgãos de controle, de fiscalização. Então, ajudou, na verdade, o Instituto Natura no Conviva, né? na montagem do Conviva, tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o Carlos. Então, é uma pessoa que eu conheço muito e sei que também, nesse momento, pode contribuir com vocês que estão nos assistindo aí. Carlos, é com você, então, querido. Oi, Cecília, boa tarde para você. Que prazer estar aqui. Obrigado à Associação Bem Comum pelo convite. Carol, sou seu fã, mas hoje eu fiquei mais, viu? Você tem uma capacidade de síntese que é impressionante. Parabéns, é maravilhoso. E acho que aqui você nos ajudou muito, 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 muito. Eu tenho certeza que as redes de ensino, principalmente as redes municipais, saem daqui hoje com um upgrade completo. Parabéns, maravilhoso. E você traz e abriu aqui a possibilidade de eu discutir a importância de as secretarias de educação e as equipes da Secretaria de Educação entenderem esse momento que nós estamos vivendo. Andando por esse país e conhecendo diferentes realidades, nos causa um pouco de preocupação e, às vezes, até de inquietação o fato de que muitas redes de ensino não têm conseguido efetivamente compreender o momento que nós estamos vivendo, compreender que tudo é diferente. Eu trago 3 reflexões rápidas iniciais de um momento anterior à pandemia para depois voltar a esse assunto que eu acho que é importante, que é como as secretarias de educação, como as equipes pedagógica, administrativa, de logística, com transporte, com alimentação, as equipes das secretarias de educação têm que enfrentar esse momento atual para poder assegurar a recomposição da aprendizagem dos estudantes. E Cecília e Carol trouxeram aqui esse conceito importante da recomposição, e é importante que ele esteja claro. É importante que as pessoas possam, dentro das equipes pedagógicas das secretarias, compreender essa lógica que diferencia a recomposição da recuperação. Só para a gente lembrar um pouquinho do momento que antecede a pandemia, nós não tínhamos no Brasil
no período anterior à pandemia, uma queda tão drástica de matrículas no ensino fundamental, tanto em anos iniciais como finais, como também no ensino médio, e a gente vê que mesmo nos anos de 20 e 21, observando o censo de 2021, Cecília, a gente não vê uma queda grande de matrículas, como até então se imaginava que pudesse acontecer. Entretanto, de cada 100 crianças que entram na escola hoje no Brasil, 93 concluem o ensino fundamental, 82 os anos iniciais, 82 concluem os anos finais e só 69 concluem o ensino médio. Esse é um problema porque aqui na tela a gente está vendo informações do Anuário da Educação Brasileira que ainda consideram a possibilidade de 2 anos de atraso, que a gente já começa a discutir a absorção em idade série. Mas o maior problema de todo, no momento anterior à pandemia, é o fato de que, à medida em que a criança avança na sua trajetória escolar, ela não tem conseguido se apropriar daquilo que é esperado, tanto em língua portuguesa como em matemática. Olha, das 93 crianças que concluem o 5º ano do ensino fundamental hoje no Brasil, já considerando com 12 anos de idade, só 61% delas têm aprendizado adequado em língua portuguesa e 51% têm aprendizado adequado em matemática. Aí a gente vai ver como isso deságua lá na frente, lá no final do ensino médio. Pois bem, por que eu trago isso? Se a gente já vivia um momento difícil, bastante difícil, anterior à pandemia, imagina agora, depois da pandemia, com todo esse relato que a Carol bem desenhou e que todos nós vivemos ao longo dos anos de 20 e 21. E, para além disso, nós temos outros problemas que também agravam a qualidade da educação, compreendida não apenas como o acesso, mas a permanência e a possibilidade de aprendizagem. Uma das coisas que mais incomodam hoje é o fato de que nós não temos ainda o acesso garantido para as crianças de 4 a 17 anos, até os adolescentes de 17 anos, algo que está previsto na Emenda Constitucional 59 lá atrás, no ano 2009, e todos os estados e municípios tinham que assegurar isso até o ano 2016. Isso é preocupante, mas é preocupante também a baixa cobertura que nós temos de estudantes de 0 a 3 anos nas escolas, e é claro que isso vai afetar ali na frente todo o processo de alfabetização. Só 36,4% das crianças de 0 a 3 anos estão na escola. E quando a gente vai ver quem são as crianças que estão na escola, os pobres, pretos, os deficientes, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, constituem aquela parcela da população que menos acesso tem à escola. Mas, conversando outro dia com a Cecília, causa bastante preocupação no momento ainda anterior ao fato da pandemia, que é a grande falta de equidade que a gente tem hoje dentro do conjunto das nossas escolas. Quando a gente observa resultados do SAEB 2019, a gente vai ver que as crianças do 5º ano, quando a gente observa o nível socioeconômico das crianças, a gente vai ver que, enquanto 80% das crianças que vêm das famílias mais ricas conseguem aprender até o 5º ano aquilo que é esperado no 5º ano, quando a gente olha para outra parcela da população mais pobre, só 38% das crianças aprendem língua portuguesa, o que era esperado para aprender no 5º ano. E à medida que o tempo avança, nós temos ainda um resultado bastante adverso. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos, agora, ao final da pandemia, achar, infelizmente, Carol, como a gente tem visto em muitas redes de ensino, que tudo vai bem e que as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Não vão. Se não tiver uma decisão, se não tiver uma vontade forte, e eu vou falar, a vontade precisa ser, antes de qualquer coisa, política da Secretaria de Educação, da equipe de educação, porque senão essa vontade jamais será política para o prefeito e para o governador. Então, ela primeiro precisa ser política na Secretaria de Educação. Se não houver essa vontade política de entender que nós precisamos assegurar recomposição ao conjunto dos estudantes, respeitando os níveis diferentes que cada um está, mas também respeitando o tempo e o modo de aprender de cada estudante, nós teremos sérios problemas
logo à frente nesse país. E aí, a Carol já falou um pouco, mas todas as pesquisas feitas até agora têm concluído, a Fundação Getúlio Vargas nos traz numa síntese de análise de boa parte de pesquisas já realizadas, 4 elementos bastante interessantes. Primeiro, é claro que a interrupção das aulas afeta negativamente o processo de aprendizagem das crianças e, se não houver um cuidado forte, se não houver essa decisão política, Cecília, isso vai resultar em abandono. Eu estou fechando aqui com a equipe alguns dados neste momento de coletas realizadas em algumas redes de ensino e é assustador como está crescendo o abandono quando a gente compara o 2019 com o 2022. No momento atual, o abandono hoje está gigante. Acho que a Carol nos trouxe agora há pouco uma reflexão importante sobre o fato de que, se nós não garantirmos algo diferente, quão perigoso será todo esse processo, porque poderá resultar numa elevação gigante do abandono. O segundo fato é que o processo de aprendizagem em matemática ele é muito mais impactado do que em leitura. Mas o que realmente impressiona é o fato de que os estudantes dos anos iniciais da educação básica são aqueles mais prejudicados. E é claro que os alunos com maior vulnerabilidade social e econômica, eles são os mais afetados. Pois bem, diante desse cenário anterior à pandemia e diante desse cenário que os estudos demonstram o que vem acontecendo na pandemia, eu quero dizer que, junto com tudo isso, a gente está vivendo um novo momento na educação brasileira. Um momento em que, se até então a gente teve um monte de alterações, mudanças, avanços e, entre aspas, reformas na área da educação, elas tinham essencialmente acontecido na escola e na sala de aula. A Base Nacional Comum Curricular, a base de formação docente, a base do diretor de escola, a reforma do ensino médio, são marcos legais que afetam essencialmente a sala de aula. Porém, agora mudou. E agora, nesse contexto que a gente vive pós-pandemia, a gente precisa compreender que a Emenda Constitucional 108 do ano 2020, ela não apenas torna o Fundeb permanente e determina novas regras para que os municípios possam receber ICMS. Ela impõe ao conjunto das redes de ensino uma reforma na gestão. Talvez a primeira grande reforma que esse país está vendo na gestão das redes de ensino é provocada pela Emenda Constitucional 108, em que a busca pela elevação da aprendizagem, mas combinada com a redução das desigualdades educacionais, é a grande tarefa do secretário de Educação, da equipe pedagógica, de quem cuida de transporte, de quem cuida de alimentação, de quem cuida de gestão de pessoas. Não dá mais para fazer gestão sem compreender essa nova realidade. Não dá mais para fazer gestão das redes de ensino, sejam elas pequenas, grandes, municipais, estaduais, capitais, se a gente não entender que tudo mudou. Porque, a partir de agora, por exemplo, as redes estaduais e municipais poderão captar um maior volume de recursos e ampliar sua receita do Fundeb. É claro que vai ter que combinar, entre outras coisas, elevação da aprendizagem e redução das desigualdades. E no caso dos municípios, a gente já tem isso implantado em boa parte de quem participa desse maravilhoso evento aqui conosco hoje, a receita do ICMS, o que para boa parte dos municípios é a primeira ou a segunda principal receita no conjunto da receita da prefeitura, para boa parte dos municípios, se nós não tivermos evolução de aprendizagem e redução de desigualdade, isso vai afetar a própria receita da prefeitura. Ah, mas nós estamos falando de aprendizagem, de direito de estudante pedagógico, sem falar de dinheiro. Sim, eu venho falar de gestão orçamentária e financeira. Eu venho falar da necessidade de melhorarmos os processos de gestão das redes de ensino, mas não ficando apenas na orçamentária e na financeira, compreendendo também a gestão administrativa, a gestão de logística, gestão de pessoas. E aí, é claro que não tem receita de bolo, mas para que a gente possa efetivamente garantir o direito dos estudantes, é preciso parar, refletir e compreender o momento atual. E, para isso,
eu tenho dito que é preciso ter compromisso, e tomo aqui a sua fala emprestada, Carol, para dizer que mais do que nunca é preciso ter muito compromisso com a aprendizagem, como mecanismo de concretizar o direito do estudante. Toda criança tem o direito de aprender. É evidente que é respeitado o seu tempo, o seu modo de aprender, mas esse é um direito. Esse direito não pode ser, em hipótese alguma, negligenciado. Ah, mas eu tenho aqui na minha rede a dificuldade, porque eu tenho um município muito grande, eu tenho uma área de transporte. Ninguém está falando que você precisa construir em toda a rede a estrutura idêntica igual. O que nós não podemos é negligenciar, em hipótese alguma, um grupo, por menor que seja, ou um ou outro estudante. É preciso garantir o direito. Segundo, é preciso criar estratégias para acompanhar a avaliação do aprendizado, mas também ajudar os professores a refletir a sua prática pedagógica. Tenho visto, Cecília, infelizmente, um grande distanciamento das equipes pedagógicas das secretarias de educação em relação ao que acontece dentro das salas de aula. Não dá mais. Nós precisamos mudar essa realidade. Mais do que nunca, nós precisamos compreender que o problema é de todos nós. O Brasil precisa superar esse grande desafio. E aí, não dá para a gente achar que aquela escola vai bem porque tem uma diretora boa e aquela escola vai mal porque tem uma diretora que não está preparada. Antes da escola, antes da professora na sala de aula, antes da coordenação pedagógica da escola e antes do diretor de escola, a gente não pode esquecer que tem uma instância que se chama Secretaria Municipal de Educação. E é esta instância administrativa a responsável por garantir o direito do estudante. É preciso priorizar a valorização dos professores. Eu sei que o momento é difícil, ainda mais num período em que a gente sofre uma atualização do piso na casa dos 33%, e o ano que vem, mantida a situação de vento e temperatura, vai dar 4,68%. E aí, não adianta a gente fugir desse vespeiro e não querer discutir valorização. Não adianta a gente esperar que o professor vai desenvolver, a partir dessas técnicas maravilhosas e toda essa reflexão que a Carol nos trouxe, o professor vai enfrentar sozinho esse problema dentro da sala de aula. Quando eu falo de valorização, estou falando que tem que cumprir piso, tem que cumprir carreira, tem que cumprir hora de atividade. Hora de atividade. Atividade não é descanso. Ah, mas aqui os professores não aceitam ficar na escola. Ah, eles não aceitam participar de nenhuma formação. Está faltando gestão. Desculpa a sinceridade. Está faltando gestão. E aí a gente precisa garantir condições adequadas de trabalho, sem considerar que o professor é o centro desse processo para a garantia do direito do estudante. Nós não vamos superar esse desafio. Mas é preciso também se apropriar, e aí é uma tarefa que começa pela escola, mas não pode ser isoladamente a escola, depende da secretaria também. É preciso se apropriar dos fatores internos e externos da escola que influenciam a aprendizagem dos estudantes. A Carol trouxe, desculpa, Carol, tomar tanta carona na sua fala, mas ela foi bastante importante, mas a Carol trouxe aqui para nós hoje uma reflexão que mostra que nós temos como resultado do processo da pandemia algo que muitas vezes a escola não está conseguindo detectar. E a equipe da secretaria precisa apoiar a escola para detectar. Mas, por fim, Cecília, eu registro aqui que não há como garantir o direito do estudante se a gente não adotar uma nova rotina com fluxos de gestão administrativa, orçamentária, financeira, de pessoas e logística, e todas elas, de maneira integrada. Chegou a hora de falar que, se para a equipe da Secretaria de Educação, que realmente importa é o pedagógico, chegou a hora de colocar o pedagógico como centro das discussões, mas, sobretudo, das ações. Mas colocar o pedagógico como centro e na órbita, orbitando ao redor desse pedagógico, todas as outras áreas da Secretaria trabalhando de maneira integrada. Se não houver esse esforço, nós vamos ter dois grandes problemas. Eu tomo aqui o Chico Soares para lembrar que se não há aprendizado, não há garantia dos direitos educacionais do estudante. Porém, para haver aprendizado, Carol, é preciso considerar o professor como centro do processo. E aí, se a gente quer uma sociedade melhor, mais tolerante,
A gente precisa de escola melhor. Se a gente quer escola melhor, a gente precisa de professor melhor. Mas se a gente precisa de professor melhor, a gente precisa garantir remuneração adequada e boas condições de trabalho, porque isso funciona para todas as profissões. E aqui, no magistério, não pode ser diferente. Concluo, Cecília, provocando respeitosamente todo mundo que participa conosco a parar e refletir. Para a Secretaria de Educação, para um dia, para 2, para 3, para tudo. Para e reflete sobre como está o processo de gestão e de que maneira nós estamos caminhando assertivamente para poder garantir o direito dos estudantes. E lembrem, nunca é tarde para a gente refletir e adotar uma nova postura. Obrigado pela paciência e audiência de todos. Bom, Carlos, você traz para a gente também, com essa competência toda, resumidamente, como o Brasil está na questão do SAEB, como as questões socioeconômicas interferem. Você também traz para a gente essa questão da vontade política, num ano político, que é algo assim muito difícil. Você trouxe um monte de questões para a gente realmente refletir. Fala dos efeitos da pandemia no abandono, na matemática pior, dos meninos socioeconomicamente também é pior, e nos anos iniciais também é pior. Então, você já traz isso para a gente pensar e refletir o que tem que fazer, o que casa muito com a Carol. E também nos lembra do ICMS, que o governo do Estado vai ter que pensar e que, muito inteligentemente, na minha opinião, deveriam estar linkados com a questão dos anos iniciais, na questão da matemática e do português. E, por fim, você traz um monte de desafios que a gente fica assim... pensando e repensando. Eu pego só o último desafio, essa nova rotina de gestão, que tudo que está aqui por trás, direito à equidade, aprendizagem, na verdade, se eu tiver uma rotina de gestão muito clara na educação, a gente consegue, na verdade, tomar esses desafios e pegar, como se diz aqui no meu estado, me desculpem a forma, pegar no chifre do boi, né? Para poder tocar. Mas agora eu quero, então, tenho um tempo pequeno, vou fazer 2 perguntas primeiro para a Carol, para ela responder, e depois eu faço para você, Carlos, porque assim não fica muito... Vocês falaram a mesma coisa, mas cada um deu um foco. Você deu um foco muito político, que eu achei maravilhoso, e a Carol deu um enfoque da prática de sala de aula e o como, né? Então, Carol, olha, a pergunta: quem pode criar o alfabetômetro, que eu adorei, professor de cada turma, porque você pegar várias, ou o gestor escolar? Essa pergunta foi feita pela Rita de Cássia Alcântara. E a segunda pergunta: qual a importância da formação continuada nesse processo de recomposição? A pergunta foi feita pela Magali Maria. Então, está com você, Carol. Obrigada, professora. Bom, então, eu respondendo as perguntas, sobre o alfabetômetro, a ideia é que seja feita pela gestão escolar, porque aí a gestão vai falar, olha, aqui na nossa escola, o nosso alfabetômetro está desse jeito, e isso pode ser compilado pela gestão municipal, inclusive, pela Secretaria Municipal, para fazer um grande alfabetômetro do município. Mas é muito importante que a gente tenha um alfabetômetro por escola. Se a escola quiser fazer um alfabetômetro de sala de aula de cada turma, melhor ainda, só que a gente tem que lembrar que parte da turma a gente vai estar misturada, parte do mês a gente vai estar com a turma misturada. Então, talvez seja melhor a gente fazer isso por escola. Então, essa é a primeira resposta. A segunda, eu vou fazer também uso das palavras do professor Carlos. Ele traz para a gente uma percepção muito clara de que a formação continuada ela é essencial, e a valorização do professor, não apenas enquanto salário, porque a gente sabe que, né, tem os 33, que tem que... Inclusive, isso foi uma medida que o governo federal acabou deixando para gestões estaduais e municipais. Isso gerou uma grande dificuldade, inclusive, de volta presencial das aulas, porque foi justamente naquele momento. Então, foi algo bastante complexo. Mas a gente acredita que a
a valorização do professor ela vai para muito além de uma questão financeira. A valorização do professor significa aquele professor ter uma formação continuada e essa formação continuada, de fato, funcionar. Então, quando o professor Carlos fala, olha, os meus professores aqui não querem cumprir um terço, que isso aconteceu comigo, e ele fala, olha, isso falta gestão, e é isso, a gestão precisa de enfrentar. É um enfrentamento muitas vezes complicadíssimo, porque tem os sindicatos, né? Tem, às vezes, até o próprio prefeito que está ali querendo dar uma fugida. Então, é realmente um enfrentamento complexo, mas a gente precisa, sim, investir em formação continuada. Eu não acredito que existe uma solução milagrosa para os problemas da educação. Para mim, os problemas da educação eles vão se resolver de forma complementar. São várias coisinhas que vão resolver a educação. Mas, sem sombra nenhuma de dúvida, a formação continuada, não apenas para a recomposição das aprendizagens, mas para sempre, ela deve existir. A gente tem 2,2 milhões de professores que, nesse momento, estão em sala de aula e que precisam saber como faz para recompor a aprendizagem. Enquanto eu estava conversando com vocês, já pipocou mensagem aqui no meu WhatsApp de gente que está nos assistindo, pedindo para compartilhar os slides, justamente porque tem essa preocupação de, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? A gente está em maio, indo para junho, ou seja, mais um semestre, e a gente sabe que em muitos municípios os professores voltaram às aulas como se tivessem saído de férias. E isso não é o ideal. E eles fizeram isso por uma questão simples. Eles não tiveram orientação suficiente. Daí porque a formação continuada é essencial. Não só para acolher esses professores, entender a situação deles, mas, sobretudo, para orientá-los de uma forma prática do como fazer as coisas dentro de sala de aula. Então, eu concordo que a formação continuada é, sim, um grande resolvedor de muitos dos nossos problemas. Carol, eu vou aproveitar aqui, você falou do alfabetômetro, que eu adorei, mas aproveitando a fala do Carlos, que fala que o prejuízo foi maior na matemática, e você apresentou uma maneira também de agrupar o estudante, qual seria esse nome, então, para matemática? Como é que seria? Você tem alguma ideia? Pode ser o matematômetro, né? Ou então um nome que a rede inventar. Eu acho que uma das coisas bonitas da educação é que a gente dá uma sementinha e de repente aquilo vira uma sequoia, né? Vira uma floresta. Então a gente dá ideias muito pequenas, muito simples, e quando a gente vê as redes implementando é a coisa mais linda do mundo. A gente já viu redes como, por exemplo, de Londrina, que estão implementando essa estratégia, tem Cruz que está implementando também, e, gente, sai cada beleza que é incrível. Então, essa beleza do matematômetro deverá sair, porque eu acho que a gente pode fazer um trabalho na gestão da escola com essas duas questões. A gente tem visto sempre a matemática ficando aquém, né? Então, eu acho que a gente pode estar colocando. Bom, foram duas perguntas para o Carlos, que nós tivemos aqui. Uma vai falar da importância da formação continuada nesse processo de recomposição. Você pode estar colocando também a sua visão. E a outra é como implementar a atividade. Essa aqui foi pela Magali. E a outra é como implementar atividades pedagógicas de recomposição, de aprendizagem, nas turmas de alfabetização, com reduzido quadro de professores que não podem trabalhar no contraturno e respeitando o ar de trabalho pedagógico coletivo. Aí é uma professora que está perguntando como organizar, né? A gente está organizando o matematômetro, o alfabetômetro, e aí organizar essa questão de quem, como que seria, Carlos. E um pouquinho também da formação continuada nesse processo. Primeiro, Cecília, a gente tem que lembrar que o período reservado para hora-atividade, conforme disposto na Lei 11.738, é um período para ser usufruído. Diferente do que a gente ainda vê em algumas redes, eu vou pagar mais para cumprir essa hora-atividade. Não, porque o artigo 67 da LDB, no inciso 5º, fala o seguinte, olha, é preciso garantir tempo para o professor para formação, para avaliação que ele vai aplicar no aluno, o resultado dessa avaliação, alimentar a própria formação e também o planejamento dele.
E aí é a partir desse contexto que a gente precisa discutir a hora-atividade prevista na lei do piso. E quando a lei fala, olha, da jornada docente, no máximo 2/3 com o aluno, então ela fala, no mínimo 1/3 sem aluno, mas não é descanso. Isso é direito do professor. Isso é condição adequada de trabalho para o professor. Não é correto, não é justo e tampouco é humano, domingo à noite assistindo Fantástico, o professor preparando a prova que tem que aplicar na outra semana, ou corrigindo a prova. Isso é um absurdo. Então, se ainda temos 33% e não é o suficiente, tem toda a discussão, devagar com andou, Santa de Barro, um passo de cada vez, nós temos que assegurar os 33%. E aí esse contexto da formação continuada, frisando novamente, ele precisa ser compreendido como garantia de qualidade para o trabalho do professor. Mas a gente sabe que muitas redes de ensino enfrentam dificuldades nesse momento para garantir professores. As redes estaduais já entraram no momento, por exemplo, aí no Mato Grosso do Sul, em qualquer estado, que não pode contratar mais. Tem a lei eleitoral que está vigente, tem essa questão, tem a própria lei de responsabilidade fiscal, mas, resumindo a ópera, Cecília, esse é o tema aí do meu doutorado, daqui 1 ano e meio aí talvez todo mundo vai poder ler e discordar, mas eu desenvolvi uma metodologia para poder ver se municípios e estados, e estou olhando todos os municípios, todos os estados do Brasil, se nos municípios e nos estados o limite de gasto com pessoal definidos pela lei de responsabilidade fiscal impedem o cumprimento de carreira, piso e hora-atividade. E vou falar para você, está difícil dizer que o problema é a lei de responsabilidade fiscal. Vou dar um exemplo aqui, que a cidade onde eu moro a capital do Paraná é Curitiba. Em Curitiba, quando eu olho para o quadro do magistério, Carol, os professores representam 58% de todos os servidores municipais. 58% de todos os servidores municipais. Quando eu pego o total investido em remuneração do magistério em Curitiba, isso alcança 19% de toda a despesa com o pessoal da prefeitura. Olha, se o magistério é 58% dos servidores e o que se gasta para remunerar o magistério é apenas 19% de tudo que se gasta com funcionalismo na prefeitura de Curitiba, desculpa a minha sinceridade e o respeito que eu tenho pelo prefeito, que cuida maravilhosamente bem da nossa cidade. Não é o magistério que está desequilibrando o gasto com o pessoal de Curitiba. Portanto, cumprir piso, cumprir a carreira dos professores de educação infantil de Curitiba, que foi suspensa, e outros benefícios previstos, não pode ter como argumento o fato de que é a lei de responsabilidade fiscal que está impedindo. Por que eu disse isso, Cecília? Porque eu estou vendo no Brasil inteiro muita informação que não guarda qualquer proximidade com a verdade dos números quando a gente analisa os relatórios de gestão fiscal, os relatórios resumidos de execução orçamentária das prefeituras e dos estados. Muito pelo contrário. Mas, de novo, eu vou falar, se não houvesse empoderamento na Secretaria de Educação, compreender os números e fazer de verdade gestão orçamentária e financeira e gestão de pessoas, jamais a área técnica da prefeitura, do governo do estado vai falar, dá para contratar mais professor. Jamais vai falar. Se nem a educação acredita nisso, se nem a educação consegue provar isso, então o meu desafio, reitero aqui respeitosamente, é a provocação de que precisamos fazer gestão nas redes de ensino, mas fazer gestão de verdade. E a gestão, ela passa pela gestão orçamentária, gestão financeira, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão de insumos, logística, e tendo como centro a gestão pedagógica. Bom, menino e menina, que coisa maravilhosa falar com vocês, que aula que nós tivemos, uma aula para dentro da gestão da sala de aula, que a Carol trouxe divinamente bem, dando um up para o professor, que nós estamos já no mês de maio, e como o Carlos estava colocando, muitos não se prepararam para isso, nem para a formação desse momento, mas aí tem uma luz no final do túnel,
e que muitos já estão caminhando também, podemos falar de maneira generalizada. E o Carlos nos traz aqui como ponto fundamental a gestão de rede. Isso é uma coisa muito séria, principalmente porque a gestão de rede muda a cada 4 anos, e então tem toda uma questão de política de Estado e não de política de governo, que o Brasil ainda não aprendeu a fazer política de Estado, muda o governo, ele muda a sua política, mas o gestor que está ali, e eu me lembro, Carlos, e estou vendo agora, ninguém mais quer continuar sendo gestor, entendeu? Porque você tem que entrar e misturar a política de Estado com a política de governo, e que países evoluídos não têm isso. Eu brinquei hoje de manhã falando assim, quando muda um diretor de hospital, muda os procedimentos da cirurgia? Não, não mudam. Porque é que quando entra na educação, tem que mudar aquilo que está dando certo. Então, a gente tem um desafio político muito grande, nós temos uma questão de gestão muito grande, e aí eu vou dizer aqui para o Carlos e para a Carol, que eu sempre achei que o Conselho e a Undime tem que estar junto mesmo, para manter minimamente a política de Estado. Nesse momento, por exemplo, quem vai entrar agora no Estado, como é que está vendo a questão dessa recomposição, de ir atrás da evasão, de ir atrás da recomposição, ir atrás da questão socioemocional? A gente tem que deixar esse rastro escrito, ora pelo Concede e ora pela Undime. Então, eu quero agradecer muitíssimo a vocês por esse momento de aprendizagem, anotei muita coisa, já vou ligar para o presidente da Undime daqui, para dizer, entrem no site, já que tem uma luz para a gente estar trabalhando, né? E vou dar um minutinho para cada um de vocês se despedir e deixar o recadinho. E o meu recado é um grande abraço, nenhuma criança menos, não desistam, são eles a razão de nós estarmos aqui, cada um dos estudantes. Um grande abraço. Câmera 2. Eu quero agradecer muito, assim, adorei participar, muito honrada pelo convite, um grande agradecimento à Associação Bem Comum, ao pessoal do Parque, ao Instituto Gesto e todos os apoiadores, então, muito obrigada. A gente tem dito muito que a escola precisa de ser um espaço de cura, a escola precisa acolher os alunos, foram 670 vítimas da Covid, são 670 mil famílias vitimadas pela Covid, e isso vai desembocar na escola, não tem jeito, então a gente precisa de acolher os educadores, acolher os alunos, e eu acho que essa fala da professora Cecília é muito potente, no sentido de que não podemos desistir. Estamos aqui, vocês não estão sozinhos, estamos aqui para apoiá-los, então as redes de ensino que precisarem, é só entrar em contato com a gente. Um beijo muito grande, muito obrigada pelo convite. Privilégio também muito grande receber esse convite da associação, da Parque, das instituições, mas privilégio, de igual maneira, estar aqui com a Carol e com a Cecília. Que bom, foi maravilhoso esse momento, e fica de novo a provocação respeitosa para todo mundo que está aqui participando conosco. É possível sim, nós temos capacidade, e quero falar, ainda bem que são vocês que estão agora na Secretaria de Educação, porque se vocês estão aí, é porque a história, o compromisso, o comprometimento de vocês trouxe vocês até aqui. E se vocês estão aqui, vocês têm a capacidade de dar os próximos passos. Vamos firmes. Um abraço a todos. Olha, muito bom ouvir vocês, um prazer, principalmente sobre um tema tão importante e urgente como a recomposição da aprendizagem. Muito obrigada, Carolina Campos, Carlos Sanches e secretária Cecília Mota. Iremos agora para o encerramento do evento. Se você perdeu algum momento ou quiser rever o seminário Conectados pela Alfabetização 2022, todos os vídeos estarão disponíveis no canal da Associação Bem Comum no YouTube. E os certificados de participação serão enviados para o seu e-mail de inscrição. Eu me despeço por aqui, já com saudades, agradecendo a todos e todas pela excelente conexão que a gente fez nessas tardes. E eu vou deixar vocês em muito boa companhia com Veveu Arruda, diretor executivo da Associação Bem Comum, e Braulio Bessa, poeta e cordelista cearense. Muito obrigada.
Boa tarde, Viveu, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, que desde ontem estamos conectados pela alfabetização e é uma alegria muito grande poder, agora no final da tarde de hoje, agradecer a todos que estiveram presentes aqui dos estados do Amapá, do Maranhão, do Piauí, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, onde eu estive hoje cedinho, de manhã, e agradecer aos prefeitos, secretários técnicos, aos governadores, secretários de Estado, a todos que compreendem e vêm compreendendo a importância de dar as mãos e, através do regime de cooperação, enfrentar um problema que é grave, um problema que é uma tragédia brasileira, que é o analfabetismo dentro da sala de aula. E somente com as mãos dadas, com o compartilhamento de experiências, de conhecimento, de saberes, de fazeres, é que será possível superar esse problema agravado recentemente pela pandemia da Covid. A gente sabe que já existia um problema seríssimo, né, no nosso país, que prendia e prendem, né, na verdade, a qualificação da educação do Brasil nas escolas públicas em função da persistência do analfabetismo nas escolas. Então, agradecer a essa aliança maravilhosa com a Fundação Lehman, o Instituto Natura, a B3 Social, a Fundação Vale, né, que são essa aliança que nos juntamos inspirados no nosso sonho de, junto com todos que compõem as diversas estruturas dos estados brasileiros, evidentemente, os estados que estou falando aí, a unidade federativa, mas os municípios e as organizações da sociedade civil. Eu tive hoje uma reunião com a Federação dos Prefeitos do Rio Grande do Sul e é muito assim, animador ver o entusiasmo com que eles fazem essa opção pelo enfrentamento das dificuldades e superar essa dificuldade para garantir a alfabetização de todas as crianças, cada um, meninos e meninas na idade certa, né? Agradecer de um modo assim, eu quero agradecer muito, pedir licença aos que fazem aliança para agradecer também especificamente ao pessoal da Associação Bem Comum, da PAC, do EPV, a turma que vem conduzindo já há alguns dias esse trabalho, sempre de mãos dadas com os parceiros da aliança. Agradecer a cada um e a cada uma dos convidados, palestrantes, debatedores, que foram os responsáveis pela qualidade do seminário. Foram exatamente as reflexões, os desafios postos, né, os questionamentos, baseado nos seus estudos, baseado nas suas reflexões, mas baseado também muito na experiência de quem quer transformar o funcionamento das escolas através da mudança, não é, do que acontece na sala de aula. E, portanto, muitíssimo obrigado. É uma palavra muito de agradecimento, não é, profundo, porque estamos juntos trabalhando para transformar essa realidade tão cruel que ainda aflige a vida, não apenas enquanto estão nas escolas, essas gerações, mas, sobretudo, quando adultos, né, que vão se somar aos demais que sofrem e que são vítimas das desigualdades socioeconômicas tão perversas, né, que parece nos ligar ainda àquela ideia da formação do Brasil lá atrás, no Brasil escravocrata, e que retira os direitos já no nascimento das pessoas, não é? E essa, eu diria, articulação que está sendo feita, ela, de certa forma, tem um sentido de insubordinação, e se insubordinar contra essa situação que prende a vida das crianças, mas prende também o nosso país, né? As reflexões que foram feitas aqui para garantir a implementação de políticas públicas educacionais com foco na alfabetização,
elas todas só acontecem se forem desenhadas, se forem executadas, implementadas dentro dessa visão cooperativa, dentro dessa visão estratégica de ser uma política de Estado e republicana. A ideia do seminário com esses temas nos remete ao momento que nós estamos vivendo no nosso país, no período das eleições. E a gente sabe que, muitas vezes, as turbulências eleitorais elas provocam interrupções em políticas públicas tão importantes como essa que a gente está aqui compartilhando com todos, não é? Então, qual a inteligência, qual a sensibilidade, que movimentos devem ser feitos para garantir que, apesar das eventuais disputas e turbulências, que é próprio do debate político e da democracia, nós temos que aplaudir a democracia brasileira, que alguns tentam diminuí-la, a gente tem que exaltá-la. Portanto, eu acho que é possível, sim, a gente, como foi visto em vários momentos dos debates, a gente poder manter a sustentabilidade do programa, das políticas públicas de cada Estado, quer dizer, cada lugar ter aquela condição de assegurar as suas tarefas ao longo do período eleitoral. E as eleições, eu acho que é muito importante a outra dimensão, que é aproveitar o período eleitoral para os debates tratarem da questão da educação, removerem essa atitude de insensibilidade de instâncias públicas, privadas e sociais com essa terrível tragédia silenciosa brasileira. Não é? A eleição é um momento de debates, um momento de questionamentos, é um momento também de assumir compromisso. Talvez a gente deva aproveitar essas duas questões. Como aproveitar o momento dos debates eleitorais para fortalecer essa visão de que é necessário fazer uma transformação dos processos das políticas educacionais no Brasil, mas também assegurar que o funcionamento das secretarias, tanto estaduais quanto municipais, não tragam interrupções em função do processo eleitoral. Isso demonstra civilidade, maturidade necessária. Então, eu queria, assim, além de confraternizar, de agradecer, né, de reforçar essa ideia da atitude cooperativa, de mãos dadas, numa postura democrática, numa postura republicana, numa postura que tem as crianças como foco essencial. Eu diria, uma última palavra, já vou me estendendo além do tempo que eu deveria me resguardar, mas, assim, nós não podemos deixar de ter um senso de urgência. Precisamos fazer urgentemente o que não vem sendo feito há muitos anos. As escolas fechadas para as crianças, meninos e meninas, elas estavam abertas para a desigualdade, elas estavam abertas para o analfabetismo, né? Fruto da ausência de políticas que têm essa centralidade. Então, agora, com as crianças, os meninos e meninas voltando às escolas, nós precisamos ter o senso de urgência, fazer aquilo que precisa ser feito, tomar as medidas administrativas no tempo certo. Afinal de contas, o ser humano só faz 7 anos, uma vez na vida. Não tem outra possibilidade, não é? Então, temos que alfabetizar as crianças quando ela tem 6 anos, encerrando o primeiro ano das séries iniciais e consolidar ao longo do segundo ano. Portanto, essas duas palavras para mim são muito importantes. Senso de urgência e olhar para aquela criança, aquela menina, aquele menino. Não podemos imaginar que o tempo passe sem olhar para aquela que hoje está precisando da sua atenção e do seu papel. Nós que fazemos a Associação Bem Comum, com os programas Educar para Valer e Parque, estamos muito animados, muito entusiasmados com a nossa aliança, que nos junta a instituições tão veteranas e tão comprometidas com essas transformações, como a Fundação Leme, Instituto Natura, a B3 Social, a Fundação Vale, nesse papel que nós temos de colaborar. Na verdade, o protagonismo dos estados, dos municípios, né, dos prefeitos, dos secretários, dos diretores, dos professores, das famílias, dos governadores, dos secretários de Estado, da equipe técnica. O protagonismo
é de vocês. Vocês são as lideranças que são responsáveis pela transformação desse país. A gente mudar a realidade do que acontece na sala de aula, esse pequeno território de cada sala de aula tem o tamanho do Brasil. Ali está o Brasil. Então, se a gente muda esse espaço que parece pequeno, mas que é enorme, porque ele traz as possibilidades de mudança, de transformação na vida de uma pessoa, veja a grandeza disso. Né? Se, por um lado, a gente pode imaginar uma sala de aula pequena, no seu espaço, nas suas medidas, mas ele é enorme, porque ele pode e deve, e precisamos que eles mudem a trajetória de vida das pessoas. Então, ali está o Brasil, ali está a nação brasileira. E não podemos considerar uma nação um país que não cuida das suas crianças, um país que não assegura a alfabetização na idade certa das suas crianças. Então, essa é a tarefa de todos vocês, de todos nós, mas sobretudo vocês que lideram esses processos nos municípios. Eu sou muito entusiasta daquela ideia de que o Brasil novo nasce no Brasil profundo. A experiência de vida em cada sala de aula, em cada rede escolar, em cada um dos municípios brasileiros, pode fazer um novo país. E eu queria, então, agradecer, mais uma vez, abraçar a todos, parabenizar a todos que fizeram, que estavam aí nas plataformas para garantir que as coisas acontecessem, mas de um modo muito especial, convidar agora o Braulio Bessa, né, que é uma figura extraordinária, que nos ensina a usar a sua beleza, usar a força dos desafios, usar a realidade, às vezes dura, né, mas transformando em poesia e, ao mesmo tempo, ser engajadora de transformações. Ele, que é um poeta brasileiro extraordinário e que frequentou as escolas públicas brasileiras, para que ele possa, então, encerrar o nosso seminário, como a gente faz para as nossas reuniões da Bem Comum, com poesia, com cultura e arte, porque ela é a transformação da vida. Arte, cultura, não combina, absolutamente não combina com falta de liberdade, com falta de democracia. Né? O oxigênio, a luz da democracia e da liberdade está na cultura, está na arte. Agora o Braulio Bessa vai nos brindar. Então, um grande abraço, parabéns para todos. Meu amigo Vevel Arruda, muito obrigado de coração por todo o seu empenho como diretor executivo. A Associação Bem Comum se fortalece todos os dias, né? Graças a pessoas como você. Então, muito obrigado de coração. E vocês que estão aqui assistindo, todo o público do Conectados pela Alfabetização 2022, meu muito obrigado também. Estou muito feliz pela recepção calorosa, estou sentindo esse carinho de cada um de vocês. Eu, que tenho muito orgulho de contar a minha história de transformação através da educação, através da sala de aula, através da leitura. Um menino do sertão do Ceará que bota na cabeça que um dia ia ser um escritor, que um dia ia ser poeta e que acreditava muito no poder transformador da leitura, da educação, por ter sido transformado pela leitura, pela educação, quando uma professora colocou pela primeira vez na minha vida um livro de poesia em minhas mãos, do poeta Patativa do Assaré, numa sala de aula. E a partir dali, eu fiquei completamente encantado pelo poder da palavra, mas também pelo poder da simplicidade, né? De como alguém, um poeta popular que criava seus poemas segurando no cabo de uma enxada na roça, era capaz de falar do que há de mais complexo no mundo através de uma linguagem simples. Eu acho que essa é a missão do educador também. É muito mais do que genialidade, é generosidade, é entregar o que você tem de melhor, de mais bonito a todo mundo, sem privilegiar um grupo específico. E isso Patativa do Assaré fazia, o educador faz, e é a nossa missão. Então a minha história, ela dialoga muito com a sala de aula, com o educador, com a leitura, porque eu continuo acreditando muito nesse poder. E eu preparei um poema para esse momento. Diz o seguinte: o mestre educador Paulo Freire já dizia: para falar de educação, o amor é nosso guia, que a leitura do mundo
possui um valor profundo. É a primeira e se amplia. Quando eu visito as cenas gravadas em minha memória, pensando na escolinha primeira da minha história, um calor no coração eu sinto e a emoção se apresenta notória. No território da infância, na alfabetização, uma mestra sorridente pegava em minha mão. Com ela eu aprendi a ler e nunca vou me esquecer de cada bela lição. Numa escola bem simples, escola pública local, minha professora abriu um poderoso portal, mais que a ler me mostrou valores e partilhou comigo seu ideal. Seu ideal de amor, de força e dedicação. Seu saber, suas palavras foram grande inspiração. Se hoje eu sou escritor, devo isso ao seu amor, que me ampliou a visão. Essa oportunidade de se alfabetizar deve ser equitativa, acessível e estar como uma prioridade de toda a sociedade para o mundo melhorar. Nessa luta e trabalho, sei que tem gente empenhada. Por isso, a minha poesia destaca a empreitada de uma associação com uma grande atuação firme e conectada. Falo aqui da Bem Comum, que atua em união com o Instituto Natura e também com a Fundação Lema, Vale e B3. Afirmo aqui para vocês, é grandiosa a missão. De PARC, essa parceria foi assim denominada, atuando em 11 estados da nossa pátria amada. Trabalha em cooperação para a alfabetização ser real, implementada. Esse trabalho conjunto em prol da educação ocorre entre os municípios e os estados da nação, que atuam conectados em regime, aliados por essa transformação. Repare, em Alagoas, Amapá, no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e ainda tem mais estados de atuação no Sergipe, Maranhão, também há outros locais. No Rio Grande do Sul também estão trabalhando. No Mato Grosso do Sul seguem juntos cooperando por um Brasil de valor, com justiça e com amor, sonhando e realizando. Esse trabalho, meu povo, esse trabalho arretado oportuniza, liberta, alfabetizando a criança na idade certa, para que se cumpra o direito e assim cada sujeito faça sua descoberta, descobrindo o mundo mágico dos livros e da leitura, como eu um dia tive acesso em certa altura, sendo o protagonista da sua vida, um artista que ama e faz cultura. Nesses versos quero aqui partilhar a gratidão que sinto nesse instante pulsar em meu coração. A todos parabenizo por essa linda missão. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esses 2 dias de evento e que em 2023 a gente se encontre ainda mais fortes. Um cheiro no coração.